Olá, eu sou o Dr. Fernando Muniz, urologista, CEO da Muniz Legacy, e hoje eu tenho a honra de receber aqui o Dr. Filipe Pedrinola, endocrinologista, com larga experiência na área também de microbiota e microbioma intestinal. E a primeira pergunta que eu faço para ele, seja bem-vindo, Obrigado. Filipe. Qual a importância? A gente vê muitas pessoas falando, mas parece que ainda fica meio no ar. A gente vê pessoas muito preocupadas em fazer reposição hormonal, em fazer terapias injetáveis, fazer peptídeos, que agora é a moda, né? E às vezes esquece do básico. E o básico, principalmente para mim, é o intestino, né? E você é uma autoridade nisso. Fala um pouco da sua experiência, né, que você ensina para tantos alunos hoje, da importância disso hoje e dessa resposta na reposição hormonal, ou na terapia injetável, ou em qualquer outra terapia que a gente use no dia a dia da gente hoje. Sem dúvida. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite de poder estar aqui nesse evento tão importante. E eu, como endocrinologista, acabei mergulhando um pouco nessa área do estudo da microbiota intestinal a partir de mais ou menos 2015, 2016, porque é algo que a gente não aprendia na faculdade. Eu venho de uma formação muito acadêmica, eu fiz toda a minha formação na USP, e depois também meu mestrado, meu doutorado, morei fora, nos Estados Unidos, e comecei a estudar muito por conta. E o que foi a feliz descoberta é que o intestino é um grande órgão endócrino. Então, a saúde intestinal é extremamente fundamental, e a gente vê desde Hipócrates que ele já falava, né, que todas as doenças começam no intestino. E hoje a ciência moderna tem de fato comprovado isso. Quer dizer, é claro que a gente tem que ter esse olhar muito científico para isso. E se a gente for pensar, puxa, existem mais de 38 trilhões de micro-organismos que moram no nosso intestino, no nosso tubo digestivo. Isso corresponde mais ou menos a 1,5 kg, quer dizer, o peso do nosso cérebro. Sim. Então, talvez por isso que hoje se diga que o intestino é o segundo cérebro. Sim. Além disso, existem muitas conexões nervosas do intestino para o cérebro. Então, todo esse eixo, chamado de eixo intestino-cérebro, ele é fundamental. E a gente sabe que a gente envelhece muito porque inflama e oxida. Então, um grande foco da inflamação do corpo é a desbiose, é o desequilíbrio da microbiota intestinal. E hoje, quer dizer, o meu tema aqui vai ser muito ligado a de que forma essa microbiota intestinal ela também tem a capacidade de metabolizar e modular hormônios. Não só o estradiol, que é o hormônio feminino na reposição hormonal, mas como também vários outros esteroides hormonais, né? Progesterona, testosterona, o cortisol. Então isso tudo faz com que a gente tenha uma nova compreensão. Quer dizer, não é só a reposição que a mulher está recebendo, mas é o que o corpo daquela mulher que está recebendo a reposição faz com essa reposição hormonal. Então, por isso que é muito diferente a resposta de uma mulher para outra quando se faz a reposição hormonal. Então tem esse fator que tem que ser olhado, que tem que ser levado em consideração, que é a saúde intestinal. Muito bom. E a gente sabe muito bem, inclusive, quem não vive muito essa área ainda, que o intestino, às vezes, reabsorve e recicla o próprio estradiol. E você fica repondo estradiol sem perceber isso está sendo reciclado lá e, às vezes, fazendo hiperdosagem e trazendo consequências e efeitos colaterais. E qual a minha surpresa também, a gente teve um bate-papo inicial aqui, extra-câmera, e a gente começou a falar um pouco de espiritualidade. E cada vez hoje a medicina, graças a Deus, está começando a abrir os olhos da importância da espiritualidade na resposta médica do paciente, né? E você me falou de uma experiência interessante que você teve. Como é que você chegou a isso, né, na sua rotina? A gente geralmente cai de paraquedas no colo da gente, geralmente esse assunto. E como você vê isso no dia a dia do seu consultório? Isso é uma coisa que me despertou muito interesse. Já indo lá para trás, eu comecei a participar de muitos projetos envolvidos em designs e desenvolvimento de spas. E aí eu comecei a procurar alguma coisa que fosse muito mais científica, já que a minha formação sempre foi muito acadêmica. E vi que existia uma imersão lá em Harvard sobre esse assunto, que era basicamente se falava sobre espiritualidade na medicina. Isso foi em 2007. Depois eu gostei tanto que eu voltei em 2008, né? Então isso, na minha maneira de ver, a espiritualidade não tem a ver com algum tipo de religião ou crença específicos, mas é a conexão que nós temos conosco, com familiares, amigos, com o mundo. Na verdade é o sentido e o propósito da vida. Então eu encaro muito dessa forma.
E no meu dia a dia, eu gosto muito do atendimento ao paciente, atendo de 10 a 12 pacientes todos os dias, e é essa relação. De fato, você desenvolveu uma empatia com esse paciente que não deixa de ser uma forma de espiritualidade. A gente conseguir se colocar no lugar do próprio paciente para conseguir ter essa compreensão. E a gente sabe que os estudos científicos, eles ajudam muito a corroborar isso. E a boa espiritualidade, ela mexe até com o nosso sistema imunológico, com a inflamação do corpo, com os nossos hormônios. Então é uma área que foi muito negligenciada, vamos dizer assim, por muito tempo. E gostei muito da nossa conversa, porque a gente se conectou, né? Sim. E então isso eu levo muito em conta a minha prática do dia a dia e acho que isso faz do meu atendimento a minha marca registrada muito nesse tipo de abordagem. Legal. E a espiritualidade, como você falou, vai muito além da religião, né? Muito além. Espiritualidade realmente é conexão com o outro, assim como a gente se conectou ali no backstage, mas no dia a dia com o paciente, se você não se conecta com a dor dele, né? Não adianta você ser extremamente religioso e não se conectar com o outro ser humano. E nós sabemos que a espiritualidade envolve muito a questão da fé. Você ter fé independente da sua religião. Quando a pessoa tem fé, eu noto que a resposta imunológica dele, a resposta ao tratamento, ou a qualquer coisa que ele vai fazer, é muito maior. Inclusive, um evento que eu propiciei, até aqui em Alphaville, foi o Omnis Luz, foi muito para trazer isso, a luz interior do ser humano. Quando ele tem conexão, ele melhora a resposta imunológica, a resposta celular de envelhecimento, a resposta endócrina, por quê? Porque a conexão começa geralmente ali na pineal. A gente falou do Dr. Sérgio Felipe, falando com você, ele estuda muito hoje, inclusive, salvo engano, na Escola Paulista, mas na USP, tem pesquisa lá em relação a isso. Então, quando você tem mais fé, você aciona mais a pineal. E a pineal é uma das principais glândulas reguladoras, né, do sistema endócrino. Além do que, você aumenta a conexão com a hipófise, com o hipotálamo, com a amígdala. Então, se você tem mais fé, você tem menos resposta e excitação amigdaliana. Você tem mais resposta vagal, dá mais calma, dá mais tranquilidade para responder a tudo. Consequentemente, você vai liberar hormônios no seu corpo e substâncias que não tem mais função anabólica de regeneração do que você viver com raiva, sem acreditar em nada, que você vai estar em defesa, liberando cortisol e adrenalina e consumindo o seu corpo. Né? É verdade, a gente vê na prática, né? Aquele paciente que ele tem fé e que ele recebe energias positivas, esse paciente normalmente tem um desfecho melhor. Muito melhor. E existem estudos em relação a isso também, né? Então a gente vê que... E é uma coisa que eu fui buscar isso fora, porque eu falei, eu preciso estar numa instituição que tenha uma grande credibilidade, porque a gente que tem essa formação, a gente quer falar aquilo que justamente é apoiado em estudos científicos, né? Para que a gente sinta que nós estamos no caminho certo e aquilo que a gente pode oferecer para o nosso paciente tem embasamento científico sério. Isso. E principalmente, a gente brinca muito, né? Sair fora da caixa um pouco. Às vezes, muitos colegas médicos não vão atrás de saber que tem embasamento científico para isso. Né? A própria OMS fala que saúde é bem-estar físico, mental e espiritual. É verdade. A própria OMS já fala isso. E às vezes a gente deixa isso correr meio frouxo. Né? E para a gente encerrar um pouco, você é um cara de sucesso na sua carreira médica, na sua clínica. Como é que foi assim para você entender que você, além de médico, né, tinha que ser dono de clínica, dono de um negócio, né? Um microempresário ali, essa sua rotina? Você chegou a fazer no seu dia a dia, como todo médico, né? Como eu muitas vezes fiz, a gente vai aprendendo no dia a dia, é mais ou menos assim. Apanhei bastante. Apanhei bastante. Eu já tenho mais de 30 anos de formado. E na minha época, o nosso mentor era o preceptor, né? E a gente não tinha isso, não tinha acesso a cursos mais específicos, ou formações, ou mentorias nesse sentido. E eu vejo que se eu tivesse tido, talvez eu tivesse apanhado menos, né? Então hoje eu acho muito interessante, por exemplo, a mentoria sua, que traz esse tipo de assessoria, porque na verdade o médico ele também tem que ser um pouco empresário, né? Isso não significa mercantilização da medicina, mas cuidar da própria vida, né? Porque
obviamente o médico vai ter filhos, vai casar, ele vai ter todos os negócios dele, muitas vezes não só ligados à medicina, mas entender um pouquinho também o que ele pode fazer para ter uma segurança financeira pessoal e encontrar um caminho que seja um caminho certeiro ou pelo menos muito mais assertivo, né, do que só a tentativa e erro. Isso. Né? Eu falo sempre que o mentor, quando ele realmente é um mentor, né, ele se preocupa com a trajetória de sucesso do mentorado, né, do médico, mas eu falo que ele tem que se preocupar muito também com o CPF do médico, como eu digo, né? Por exemplo, eu tive um mentorado agora, ele começou a ter muito sucesso, a alavancar muito financeiramente. Eu falei, quando ele começou a falar isso, cara, estou ficando mais tempo no consultório, atendendo mais, eu falei, e a tua família, como é que tá? Né? Pois é. Ah, mas a minha mulher está reclamando, estou parando um pouco em casa, então vamos parar, né, e refazer essa rota, porque o CPF é importante. Não adianta você alavancar muito financeiramente, ficar muito paciente, aquela loucura, e não ter uma vida familiar, não ter contato com os filhos. Então, eu acho que o mentor, né, até brinco, o mentor é quase aquele o padre, o pastor, ou o orientador religioso, porque ele cara que dá o conselho porque já passou por isso, né? Você já deve ter passado por isso, aquela vibe de estar atendendo, e às vezes a família fica um pouco deixada para trás, e aí quando vai correr atrás já perdeu o time ali do filho, perdeu o futebol do filho, deixou de sair com a esposa para comemorar uma data, né? Então o mentor ele tem que trazer, além da evolução do negócio, mas tem que se preocupar também com o CPF, como é que está o dia a dia daquele cidadão, né? Do médico e da médica, ser humano, e não do médico, né, do consultório. Concordo total. Durante muito tempo eu chegava 9, 10 horas da noite em casa todo dia. E aí comecei a pensar, bom, vai ter um dia que eu vou chegar em casa e a minha esposa vai ter trocado o miolo da fechadura, né? Então, aí isso me faz pensar um pouco do nosso papo que a gente estava tendo. Você falou que você entrou um pouco também no budismo, foi um dos estudos que você realizou. E o Buda dizia uma coisa, né? Ele dizia assim que o melhor caminho é o do meio. Então a gente não evitar os excessos, seja para menos ou para mais. Né? Então, e esse caminho do meio que muitas vezes é difícil de conseguir. É o equilíbrio, né? Então o equilíbrio vamos dizer, a chave do sucesso. Não só o sucesso profissional, mas o sucesso pessoal também. Né? Até agora eu tenho um mentor também, né? Que me orienta nas minhas mentorias e tal. Assim, acho que todo mentor tem que ter um mentor acima, né? Se você tem um padre, ele tem um arcebispo para orientar dele, né? Se você tem um pastor, ele tem outro pastor que é mais experiente que ele. Nós, como os médicos, tínhamos nossos preceptores, até hoje nós respeitamos, né? Então sempre tem alguém para você ouvir. E ele, conversando com um cara muito famoso aqui no Brasil também, ele falou o seguinte, você não vai ganhar todas as partidas, você tem que escolher qual jogo você quer ganhar. Por quê? Você tem um jogo da sua saúde, tem um jogo do seu trabalho, do seu financeiro, tem um jogo da sua família, tem um jogo da sua espiritualidade. Não dá para você concorrer em todos os jogos da mesma forma. Então você tem que escolher as batalhas que você quer ganhar. Verdade. Será que você quer ganhar muito no financeiro, mas esse é o espiritual? Esse é a família? Então, você saber como equalizar isso é o segredo da vida, mas só você vai poder né, escolher que caminho vai querer seguir. Eu tenho um grande amigo que fez faculdade comigo na USP, e inteligentíssimo, e ele foi morar nos Estados Unidos e fez residência médica lá, e depois se deu muito bem profissionalmente, só que nesse meio tempo ele foi casando, né? Então ele teve o primeiro casamento, que eu fui, aí teve um segundo casamento, e aí esse segundo casamento eu inclusive fui padrinho dele lá nos Estados Unidos, e aí ele separou novamente, teve 2 filhos, aí quando chegou o convite do terceiro casamento, e chegou ele mandou assim, então, vocês vêm? Eu falei, olha, meu amigo, esse eu não posso, mas eu vou no próximo. Então, acho que aí é um exemplo típico de um muito bem sucedido do ponto de vista profissional, mas sempre teve muitas dificuldades no lado pessoal. Então, acho que isso tem muito a ver com o que a gente está falando aqui. Sim. Pessoal, foi um prazer receber aqui o Dr. Filipe. Assim, a gente fala que nada é por acaso, né? Então a gente se conectou desde quando a gente começou a conversar. Filipe,
Uma honra recebê-lo aí, tá? Uma honra conversar e trocar um pouco essa ideia. Seja sempre muito bem-vindo a essa casa, viu? Obrigado, estou muito feliz de estar aqui. Que bom.